Olá, turma! A gente vai dar início ao conteúdo sobre composição corporal, né? E o nosso enfoque são as crianças e adolescentes, que é a faixa etária que está relacionada à idade escolar. A composição corporal, ela é a quantificação dos componentes que fazem parte do nosso corpo humano. Na anatomia, a gente viu lá que o nosso corpo ele é constituído por ossos, músculos, tecidos, linfos, né? Então existem várias partes no nosso corpo. E na educação física, um componente que tradicionalmente a gente avalia é a gordura e a massa magra, que é o tecido muscular. Então, a massa gorda e a massa magra são dois componentes em que nós temos várias equações que ajudam a estimar. Lembrando-se que o termo estimativa já nos remete a uma referência que não é a quantidade exata, porque a única forma que nós temos para identificar exatamente quanto de gordura a gente tem no nosso corpo, quanto de massa magra nós temos, seria a dissecação. Você pegar um cadáver e dissecar esse cadáver e identificar ali qual seria a porção de cada componente. Bom, isso a gente não pode fazer em humanos, né? Se eu fizer isso com uma pessoa que eu estou avaliando, depois eu não vou ter como prescrever nenhuma atividade para ela. Então, a gente tem as equações que seriam uma forma de estimar essa quantidade. As equações, elas passam por processos de validade. E a gente estudou isso lá no início, no módulo 1, sobre os indicadores, os testes e as medidas. Como saber se ele é fidedigno, se ele é reprodutível. Então, aqueles valores de referência de confiabilidade, eles são parâmetros para estimar também as equações que são mais confiáveis para determinadas populações. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o percentual de gordura do sujeito. Ele pode estar dentro de uma faixa que determinada equação identifica, né? Então, uma faixa que é recomendável ou adequada para a idade e dentro dos parâmetros de saúde, né? Então, as equações elas vão nos dar não só o resultado da medida, mas a gente também vai conseguir avaliar esse resultado a partir de uma classificação ou daquilo que se é esperado para a maioria da população. Agora, a grande questão é, que equação eu vou estar utilizando? Qual o melhor procedimento para essa faixa etária, esse público que está dentro da escola? E o que fazer para amenizar os problemas provenientes daquele resultado que eu estou vendo? Ele não está dentro do padrão esperado para a idade dele. Ele está com excesso de massa gorda. Ou então ele está com um valor baixo de massa magra. O que você faz com esses resultados? O que a gente pode fazer dentro desse contexto da educação física escolar, né? Então, é isso que a gente vai estar conversando nesta aula. Bom, para início de conversa, antes da gente pensar em quais são as equações que existem, como que eu faço esse cálculo, a gente tem alguns cuidados que devem ser observados quando você for escolher a equação que você vai estar utilizando. A primeira coisa é observar se as características físicas da amostra utilizada para a equação se assemelha às características físicas em que a equação vai ser utilizada. Se você está trabalhando com crianças em determinada faixa etária, com determinada característica em relação a sexo, idade, raça, será que essa equação está adequada? Foi feita em populações parecidas, né? Ela foi criada, foi validada para populações parecidas com a que você vai estar utilizando? E aí já vem um outro ponto, que são esses aspectos relacionados à idade, sexo, raça, nível de aptidão física e de gordura corporal. Então, existem várias equações. Vocês vão descobrir aqui algumas delas que são adequadas para a faixa etária da infância e adolescência, né? Um outro ponto é observar se essa equação ela tem validade para a amostra brasileira. Então, tem equações que foram feitas por autores, pesquisadores de outros países, né? Mas pesquisadores brasileiros já fizeram a validação dessa equação para a nossa população. Outra coisa é se a seleção ela é específica ou generalizada.
A forma que você vai selecionar as pessoas que vão realizar as medidas para aquela determinada equação, ela é específica para um determinado público ou ela é generalizada. Por exemplo, tem equações que elas são para amostras que são pequenas e tem equações que são para um público mais amplo. A gente vai estar vendo isso aqui na sequência. Então, a seleção das equações, ela tem que ser feita com cuidado, pois ela pode ser validada para uma população e não ser para outra. As equações específicas, elas têm um modelo linear e são construídas para amostras muito parecidas, geralmente amostras pequenas. As equações generalizadas, elas utilizam um modelo que é chamado modelo quadrático e elas são recomendadas justamente para estimar a composição corporal em pessoas que têm diferentes características físicas. Existem equações, por exemplo, que elas são específicas para mulheres, ou então específicas para mulheres que tenham um percentual ou de gordura tal, ou que as dobras dela tenham tantos milímetros, né? E existem também equações que são para toda a população de determinada faixa etária. Então, essa é a grande diferença dos tipos de equações específicas e generalizadas. A gente não pode utilizar uma equação específica para um determinado público para toda a população, porque o valor não vai ser compatível. Agora a gente já vai estar falando um pouco sobre a utilização das medidas para desenvolver equações e critérios de classificação para avaliação da composição corporal. Nessa imagem aqui, a gente tem como se fosse uma faixa que define qual seria a classificação da gordura relativa a crianças e adolescentes pela avaliação de Lohmann, né? A gente tem nesse ponto aqui os rapazes e na sequência eu vou mostrar para vocês as moças. Então, de acordo com o somatório de duas dobras cutâneas, ele consegue, né, a partir desse estudo, identificar qual seria o percentual de gordura da população. E aí você consegue identificar qual seria a faixa recomendável. Veja que para crianças e adolescentes, a faixa recomendável, ela sempre está próxima ali de 18, 20, né? No caso das dobras cutâneas do tríceps e panturrilha medial, a gente vai ter uma faixa recomendável entre 10 milímetros a soma até 25 milímetros. Então, isso daria um percentual de gordura entre 10 e 20. Agora, já para a dobra cutânea do tríceps e subescapular, a gente tem ali uma variação que é um pouco maior do que a anterior, que era a panturrilha, que vai de 14 até 21. E o percentual de gordura na faixa ideal, ele estaria entre 12 e 19, no máximo 20. Bom, isso a gente viu nessa diagramação da faixa recomendável para rapazes. Aqui na sequência a gente tem a das moças. A gente consegue ver que os valores, eles são um pouco mais elevados para as moças, né? Enquanto os rapazes não ultrapassava 20 milímetros, né? A soma das dobras cutâneas, para as moças, no tríceps e panturrilha medial, pode chegar até 30. E por que será que isso acontece? Isso está relacionado justamente porque as mulheres elas têm uma maior tendência de ganho de massa gorda comparada aos homens e em regiões corporais diferentes também, né? A região do tronco, dependendo do grau de obesidade, vai ser semelhante para ambos os grupos, mas as mulheres elas têm uma maior propensão na região dos quadris, coxa, na lateral do tórax, a ter uma maior distribuição, uma maior proporção de gordura corporal comparada aos homens, né? Os homens, eles vão poder, a gente vai identificar uma diferença na região abdominal, mas lembrando que a região do abdômen, para ambos, quando ela é elevada, já
tem um indicador aí de risco, né? As medidas de gordura do tronco, elas estão relacionadas a riscos cardiovasculares e aos índices de obesidade, de adiposidade corporal. Mas os homens, eles têm aí uma tendência de estar mais no centro, no abdômen, e as meninas na região do quadril e na lateral próximo do peitoral, né? E os braços também, em ambos, a gente consegue observar uma maior concentração de gordura corporal. Então, essa faixa eu acho muito legal, porque é uma forma simples de você avaliar. Se você tem uma determinada público na sua escola e o número de crianças é muito elevado, você não tem o tempo de fazer várias medidas, existe aqui uma recomendação que é muito simples, né? E com apenas 2 medidas você consegue observar se a criança está numa faixa ideal em relação à gordura corporal. Bom, a partir de agora a gente já vai estar vendo as equações, algumas alternativas de equações que podem ser utilizadas para determinar o percentual de gordura corporal ou massa corporal magra. O primeiro ponto que a gente consegue ver nessas equações é que existem equações diferentes para meninos e meninas. Essa primeira que eu estou mostrando para vocês, ela pode ser para meninos e meninas de todas as idades. Então, crianças e adolescentes de todas as idades, com as dobras cutâneas do tríceps e subescapular, ou a gente consegue estimar o percentual de gordura, né? Então, essa é uma equação adequada para todas as idades. Lembra do que a gente falou lá de equações generalizadas? Mais uma que a gente pode estar utilizando é a de Lohmann, que também utiliza essas mesmas medidas, incluindo um valor que é constante. Vocês estão vendo esse Czinho aí? Esse Czinho a gente chama de constante. Então, Lohmann, ele tem um valor de constante que a gente precisa adicionar na equação de acordo com informações sobre idade, sexo e raça dos sujeitos. Então, vocês vão ver aqui no quadro a seguir que ele tem para cada idade, se a pessoa ela tem como característica étnica ser branca ou negra e ser menino ou menina. Os valores que você vai adicionar de constante são diferentes para cada uma dessas, para cada um desses grupos. Então, ela é uma equação que ela já tem algumas especificidades, que se você não considerar o valor, ele não vai ser compatível, não vai ser correto, né? Então, essa equação, ela é uma equação importante, porque ela consegue controlar alguns elementos, como o sexo, idade e a raça, porque eles realmente são determinantes em relação à composição corporal. Agora, existem equações específicas para um determinado grupo, né? Aí eu vou apresentar para você a seguir justamente essas equações. Então, se você fizer o somatório das 2 dobras cutâneas, tríceps e subescapular, e o valor for maior do que 35 milímetros, existe aqui uma equação específica, separada, né, diferente para meninos e meninas, de percentual de gordura, desde que os meninos e meninas estejam na faixa etária entre 8 e 17 anos. Agora, se o valor for menor que 35, existe aqui uma outra equação. Nessa equação, para pessoas que têm um valor menor do que 35, existe um indicador de constante quando você for fazer o cálculo para os meninos, né? Então, se os meninos eles estão no estágio de maturação pré-púbere, púbere ou pós-púbere, o valor da constante vai ser diferente. E também em relação à etnia, se eles são negros ou brancos. A gente vai ver que é muito comum nos documentos antigos usarem o termo raça diferente do que na atualidade tem se utilizado como etnia, né? Mas também no exterior, em inglês, é comum utilizar o termo raça, mas no Brasil a gente adota o termo etnia. Então, é isso, gente. Vocês conseguem ver que tem vários tipos de equações? Agora, a maioria das equações, elas vão exigir a necessidade de avaliar as pregas cutâneas, né? Aqui eu tenho um outro exemplo de equação que foi feita também por Slaughter, né? Só que um pouco mais antiga, em que não tem a necessidade de utilizar uma medida de constante.
e ela não há diferença em relação aos somatórios de dobras cutâneas. Agora, você fazendo esses cálculos, qual seria o valor ideal em relação ao percentual de gordura? Qual seria o valor dentro dessas equações que poderia indicar assim que a pessoa ela tem que tomar cuidado com a sua adiposidade corporal? Então, a gente tem aqui valores de referência apresentados pela bateria de testes Fitness Gram. Então, na avaliação de composição corporal da bateria de teste Fitness Gram, a gente avalia o percentual de gordura pelas dobras cutâneas tríceps e subescapular. E existe uma medida referência que seria a zona saudável. Valores nesse intervalo é considerado saudável. Vamos colocar aqui, por exemplo, 17 anos, né? Qual seria para os meninos e para as meninas a zona saudável? A gente consegue ver que as meninas, possivelmente, o percentual ele vai estar acima de 10. Então, entre 17 e 24 é uma zona saudável para meninas de 17 anos. Já os rapazes, entre 6 e 20 é considerado saudável. Então, tem adolescentes que eles têm um menor percentual de gordura, mas eles mesmo assim são saudáveis. Então, é considerado essa margem maior, esse intervalo maior de zona saudável. Valores que estão abaixo disso significa que a pessoa tem um baixo percentual de gordura. Valores que estão acima disso, eles têm um percentual de gordura elevado. Bom, vocês conseguiram ver que essas equações, elas utilizavam como referência medidas de dobras cutâneas. Nós não temos, por exemplo, a possibilidade de confeccionar um adipômetro para vocês terem em casa, mas fica uma dica aqui, a utilização da equação de Ionamine e Pires Neto para crianças de 12 a 14 anos, em que não há necessidade de uso de medidas de dobras cutâneas. Pela massa corporal e perímetro da coxa, você tem uma equação que consegue estimar a massa corporal magra, né? Então, é uma forma de você ter uma avaliação da composição corporal por meio de equação, sem o uso de medidas que nós não temos o equipamento disponível, que é o caso das dobras cutâneas. Então, na aula de hoje, o que é que a gente conseguiu ver? Existem várias equações que podem ser utilizadas para avaliação das dobras cutâneas, que vai determinar o quê? A massa gorda. E existem equações também para estimar a massa corporal magra. Qual é o cuidado que a gente tem que ter com essas equações? Porque as equações elas podem ser generalizadas ou específicas. Equações específicas, normalmente ela vai ter ali como referência o sexo, a população, a etnia, a idade. Então, você não pode utilizar essa equação para uma faixa etária que não é compatível com a que você vai estar trabalhando, né? Agora, um outro cuidado que a gente tem que ter no uso das equações, além de identificar se elas são generalizadas ou específicas, é se essas equações elas são validadas para a população brasileira. Então, quando você buscar uma equação dessa, você pode colocar equação de Lohmann 2020, validação para o Brasil. Bom, então no Brasil já foi validada essa equação, que é uma das mais tradicionais. Você consegue identificar quem foi o pesquisador brasileiro que validou essa equação, para que faixa etária ele validou, em que região do Brasil ele aplicou esses testes. Será que foi testada a validade dessas equações para um grupo étnico diferente, como por exemplo a população indígena, ou pessoas que tenham, né, que sejam da etnia ou da raça, né, descendentes de indígenas? Será que essa população, alguém aqui na região norte já desenvolveu estudos com essa equação e os resultados eles deram semelhantes, deu uma correlação? Porque é muito complicado você tentar comparar pessoas que estão na América Latina com pessoas que estão na Europa, Estados Unidos. Por isso que é importante validar para o nosso país as equações. E, se possível, para populações de diferentes características étnicas, tá?
Então, sobre as equações, esses são pontos muito importantes para a gente estar conversando. E agora a gente vai estar falando sobre recomendações para avaliação da composição corporal em crianças e adolescentes. Cuidados que a gente precisa ter quando for pensar em trabalhar esses conteúdos no contexto da escola, por exemplo. Bom, então antes de você fazer uma avaliação de composição corporal em crianças e adolescentes, é muito importante os pais entenderem como é o procedimento da avaliação, qual o propósito, por que você está propondo essa avaliação para a criança e por que seria importante, né? Além desse cuidado com os pais, porque a gente está falando de crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes é uma população vulnerável. E é uma população em que elas não se responsabilizam por si mesmas. Então, os pais são responsáveis por elas. E é importante eles terem o conhecimento quando os seus filhos forem submetidos a uma avaliação corporal. E, além dos pais, a gente tem que instruir o aluno sobre como é o procedimento, para que serve, né? Esse procedimento que vai estar avaliando a composição corporal. Porque isso, se a gente é um profissional de educação física e está utilizando do nosso conhecimento dentro da escola, esse conhecimento não é só para a criança e o adolescente ser um voluntário, né? É também para ele adquirir conhecimentos sobre a importância daquela medida, a importância daquelas informações. Outra coisa é arquivar as medidas, né? Então, você registra em algum documento, papel ou numa planilha e tem arquivada essas medidas para que você possa apresentar posteriormente para o familiar, para a criança ou mesmo para a instituição, para a escola, né? Arquivar bem esses dados e analisar bem esses dados vai ajudar a avaliar os efeitos, né, do crescimento, maturação, atividade física, mudanças que acontecem no corpo humano dentro dessa faixa etária. E também medir apenas os pontos que estão padronizados e seguir os procedimentos estabelecidos. Uma coisa que eu falei para vocês lá de erro aleatório, quando a gente estava falando sobre erro técnico de medida. O erro aleatório é justamente você não prestar atenção em qual é o procedimento para fazer aquela medida. Então, você pode até saber manusear o equipamento, mas você não olhou que para aquela medida é necessário tais recomendações, que a pessoa esteja nessa forma, nesse horário do dia, e que a posição dela seja tal, e que eu, como avaliador, tenho que estar em determinada posição. Então, essas questões, elas são padrões, protocolos, que já são pré-estabelecidos para que toda pessoa que faça aquela medida execute da mesma maneira e consiga encontrar resultados semelhantes se for avaliar uma mesma pessoa. Se você estiver indo para uma escola, mas você ainda não é professor dessa escola, não trabalha nessa instituição, é necessário você solicitar a presença de alguém responsável pelas crianças. Então, normalmente o professor de educação física, o professor daqueles alunos vão estar presentes no momento em que você for fazer uma avaliação física, seja para te auxiliar a coordenar as crianças, seja para conversar sobre as crianças, sobre o que está acontecendo naquele momento. Precisa ter essa pessoa que é o elo entre o avaliador, se ele for externo, e as crianças. E normalmente esse elo na escola é o professor. Então, se você ainda não estiver na condição de professor e tiver a oportunidade de fazer a avaliação física nesse público, é importante a presença do professor ou então dos pais da criança durante o período que você está fazendo a avaliação naquele local. Outro ponto muito importante é assegurar a confidencialidade, mostrando os resultados da avaliação apenas para crianças e para os pais. É muito comum quando você vai fazer uma avaliação com criança, a primeira coisa dele te dizer é: quanto que deu, tia? Quanto que foi a minha altura? Quanto que foi o meu perímetro? Só que as crianças, elas são competitivas, elas adoram se comparar. Então, tem crianças que vão ouvir a medida do coleguinha e depois ficar espalhando: olha, ele é mais gordo do que eu, o perímetro dele foi muito maior do que o meu. Então, a gente nunca sabe o que pode acontecer e não queremos causar nenhum constrangimento. Então, quando você for fazer avaliação com essa faixa etária,
vai ter sim entre eles a curiosidade de querer saber o resultado. Ou você aponta o resultado no papel para que eles leiam e matem a curiosidade, ou então você fala para eles que ele vai receber depois. Mas não fale em voz alta o resultado, principalmente se há um risco daquele resultado gerar algum constrangimento para a criança, de ter alguma outra próxima que pode fazer alguma chacota ou brincadeira. Se a criança depois ela quiser espalhar aos quatro ventos qual foi o resultado dela, aí já não é uma responsabilidade sua, mas normalmente se a criança ela recebe o resultado e se sente insegura com aquele resultado, ela não vai querer contar para ninguém. Então garanta para ela esse direito, que é um direito de confidencialidade, do resultado delas dizer respeito e interesse somente a ela e não aos outros coleguinhas que vão estar ali ouvindo e curiosos, querendo talvez comparar o seu resultado com o da pessoa que você está avaliando. Não utilizar os resultados da composição corporal como um propósito de aproveitamento escolar. Então, se você é professor da escola, você não vai dizer para as crianças que vai medir elas no início da disciplina e no final do semestre vai avaliar novamente para ver quem perdeu peso. E quem conseguiu melhorar seus comportamentos, perdeu peso, vai ter pontos extras ou vai ter algum benefício. Isso não é um incentivo, isso não é uma estratégia educativa motivacional para mudança de comportamento. Então, não utilize resultados de composição corporal para nota, rendimento ou aproveitamento escolar. A única coisa que essa atividade pode ter a finalidade é de ajudar as crianças e os pais a compreenderem o seu processo de crescimento e desenvolvimento. E tendo a condição de fazer isso na escola, aproveitar esse momento também para gerar aprendizado de novas informações para as crianças, como ela utilizar esses valores para seu próprio autocuidado. Certifique-se também que a avaliação da composição corporal ela está sendo uma experiência positiva para a criança. Não está sendo cansativo, não está sendo humilhante, não está sendo constrangedor, ela não está se sentindo insegura ou desconfortável com a realização da avaliação. Isso são pontos muito importantes que a gente deve considerar na escola. Agora vamos às nossas considerações finais. Depois de tudo que nós conversamos aqui, 2 pontos importantes aqui inicialmente para destacar. É que a educação ela é um ambiente propício para a formação de sujeitos críticos, humanizados, é um espaço social de intervenção, então ela pode sim ser um ambiente favorável para a criança aprender novos comportamentos que vão beneficiar a sua saúde. Então é um campo de intervenção preventiva e terapêutica para controle da obesidade. Se trabalhado da maneira correta, a avaliação da composição corporal ela pode ter essa finalidade no contexto da escola. E é importante estar claro que existem fatores que vão influenciar nessa questão da obesidade, né? E que não estão meramente associados à vontade própria do sujeito ou descontrole do sujeito. Mas existem também fatores como predisposição genética à obesidade, problemas hormonais, metabólicos que prejudicam a perda de peso, ou então crianças com problemas, questões sociais associadas à desnutrição, que é a carência de nutrientes, de alimentos, de vitaminas, né? Então, você pode trazer esse tema para dentro do seu estudo sobre a avaliação da composição corporal na escola. É importante que o professor de educação física, ao trabalhar com esse conteúdo, que está baseado, por exemplo, nos conceitos de saúde renovada, que está baseado nos temas transversais que podem ser trabalhados no conteúdo da escola, que o professor ele compreenda essas barreiras que afetam a prática de atividade física, barreiras sociais, barreiras culturais, econômicas e ambientais. A gente sabe que, por exemplo, meninos e meninas, eles têm culturalmente preferência por algumas atividades físicas, ou então uma maior probabilidade de ter oportunidade de desenvolver atividades que são fisicamente mais ativas. Os meninos, por exemplo, existe maior oportunidades para práticas de atividade física durante toda a sua infância do que as meninas, né?
a experimentar essas práticas. Então, isso se tornam barreiras para a participação nas aulas de educação física e que o professor ele precisa compreender essas barreiras para tentar superá-las, que a sua aula ela venha a transpor essas barreiras, venha a trabalhar na quebra desses paradigmas que podem fazer com que culturalmente, socialmente, ou mesmo pela questão econômica e ambiental da criança não ter tido muita oportunidade para explorar ou brincar, não ter espaços, brinquedos, estímulos durante a infância. Para isso, que a escola ela possa vir na contramão a essas barreiras e oportunizar para as crianças a chance de participar mais de atividades físicas e esportivas. Por fim, o que eu posso dizer a vocês é que a cineantropometria, a aplicação dela na escola, ela tem um papel ímpar, fundamental, e que pode sim ser muito bem explorado. Não só os médicos, eles avaliam ali o estado nutricional e o crescimento e desenvolvimento das crianças, mas o professor de educação física, ele também tem a condição de fazer isso. Normalmente, quando a gente é bebê ou até os 2 anos de idade, nós temos esse acompanhamento médico, mas depois disso, depois dos 2 anos de idade, o professor de educação física ele pode garantir essa continuidade no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente e está aplicando esse conhecimento como uma forma de mudanças positivas na vida do sujeito, dele se autoconhecer, cuidar do seu corpo, ajudar os pais a monitorar a questão do crescimento e desenvolvimento da criança e planejar aulas que ajudem nos fatores que são percebidos como problemas relacionados ao crescimento e desenvolvimento e à saúde.